Atividades de História de 1º de junho de 2021, primeiros anos A e B. Livro Conectados de História. Vamos abrir então na página 34. Vamos falar um pouquinho sobre as histórias dos adultos e idosos. Acompanhem a leitura comigo. A prática de os mais velhos transmitirem os conhecimentos para os mais jovens não é comum apenas nas comunidades africanas. Em muitas famílias, pais, mães, avós e outras pessoas mais velhas contam histórias do passado. O texto a seguir é uma história que Arthur Nestrovsky ouviu de seu avô. Acompanhem a leitura do professor. Aqui na imagem, nós podemos observar o Arthur Nestrovsky. Ele é músico e ele está acompanhando a filha Lívia, que é cantora. É uma foto de 2016. Então, agora acompanhe comigo a leitura. Num dia de sorte, meu avô comprou um bilhete de loteria e ganhou o primeiro prêmio. E sabe o que ele resolveu fazer? Resolveu comprar um carro. O vô Felipe nunca havia dirigido um automóvel, pois foi em frente e comprou. Um automóvel novinho em folha, reluzente. Foi aquela sensação. Minha avó saiu para ver. Meu pai, o irmão e a irmã dele também ficaram muito orgulhosos. Não era qualquer um que comprava um carro em 1950. Um carro era uma coisa especial. Só havia um problema. Ninguém sabia dirigir. Olha só que legal, né? Então, ele ganhou, o bilhete da loteria e com o dinheiro ele comprou um carro. Mas tinha um probleminha, né? Ninguém sabia dirigir. Então, aqui na 2. A história contada pelo avô de Arthur Nestrovsky se passa no passado ou no presente? Marque com X. Então, nós já falamos um pouquinho, sobre passado e sobre presente, Então, e essa história que eu acabei de ler aconteceu no passado ou no presente? Você vai colocar aí um xizinho na correta, ok? Aqui na página 35, vamos continuar na atividade 3. Que elementos dessa história indicam que ela ocorreu no passado? Pinte de cor de rosa os quadrinhos com as frases corretas. É uma história vivida pelo avô de Arthur? É uma história vivida pelo avô de Arthur? Então, você vai pintar de cor de rosa aí se estiver correta. A história ocorreu no ano de 1950? Então, se precisar, voltem lá no texto e observem, e prestem atenção na leitura. Se estiver correta, vocês irão pintar também. A história ocorreu no ano atual, Quer dizer, essa história ocorreu nesse ano, o ano atual? Se sim, você vai pintar. Se não, você não vai pintar. É uma história vivida por Arthur? Essa história, ela foi vivida por Arthur? Então, aqui você vai ver se está correta ou não, tá? Se estiver correta, pinte. Se não estiver, não vai pintar. Aqui na 4, Então, aqui, atualmente, qualquer pessoa pode comprar e dirigir um automóvel? Pergunte ao adulto de sua família e compartilhe as informações, Então, aqui, se você achar que sim, você vai escrever sim, Se não, você vai escrever não, E vai explicar um pouquinho aqui, tá? Se não conseguir fazer nesse espacinho, pode fazer a 4 no caderno, tá? Aqui é a 5. As pessoas mais velhas viveram vários acontecimentos antes de você nascer e tem muitas histórias para contar. Siga as etapas abaixo e descubra uma delas. Peça ao adulto ou idoso de sua família que conte a você uma história que aconteceu antes de você nascer. Anote no quadro abaixo o nome dessa pessoa e há quanto tempo a história narrada aconteceu, Então, aqui você vai perguntar aí para alguém da sua família, um adulto ou um idoso,
né? Que conte a você uma história que aconteceu antes de você nascer. E aí você vai ouvir a história e vai anotar aqui no quadrinho o nome do adulto ou do idoso, né? E que aconteceu a história e a época da história, tá? Então, qual foi o ano, qual foi a época que aconteceu essa história contada, ok? No caderno, faça um desenho que represente essa história, né, que foi contada. E depois, reconte para a professora. Aqui vocês podem ou apenas tirar foto do desenho, tá? Caprichem no desenho, façam aí um desenho bem colorido, bem bonito, com detalhes, tá? Do jeito que a tia gosta. E quem quiser fazer um videozinho recontando, né, pra tia o que aconteceu nessa história, ok?